Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação. Olha, notícia bombástica no Flamengo, pegam a todos de surpresa. E olha, não é o único. Outro jogador, ou até mesmo outros jogadores, outro com certeza, mas mais jogadores poderão sair de hoje até segunda-feira, fechamento da janela de transferência na Europa. Fla tenta pré-contrato com Jorginho após insucesso na negociação de liberação do Arsenal. A gente já avisava que o Arsenal não liberaria o jogador sem contratar um jogador antes. Tá aí. Muita gente se apressando, querendo dar a notícia na frente, dizer ser o primeiro da notícia. Jorginho não virá para o Flamengo nessa janela de transferência, somente na próxima. Gente, Rede Globo fecha acordo com a Liga, a outra Liga, né, a outra parte da Liga, União Forte, e Corinthians passa a ser o clube com maior valor de venda de direitos de TV na América Latina. É isso mesmo. Quem é o responsável por isso? De que maneira o Flamengo poderá se comunicar com o seu torcedor, que é a maioria, para explicar o que está acontecendo um dia de muitas notícias ruins para o torcedor do Flamengo? Pois é, tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Eu queria pedir a vocês para que deixem o like. É rapidinho, não paga nada e você ajuda na divulgação do vídeo. E também clique no botão vermelho escrito inscreva-se. Inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Afinal de contas, você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. O drone vai subir, a vinheta também. E um show de notícias do Flamengo vem aí. Aproveita para deixar o like. Galera, a gente começa com essa notícia que a gente não tem nada a ver com o Corinthians, mas não dá para entender. O Flamengo, na nova negociação dos direitos de transmissão, o Flamengo já tinha sido o clube que mais perdeu. Isso na Libra, dentre todos da Libra. O Flamengo cedeu e cedeu praticamente tudo. Só faltou arriar as calças, entre aspas, né? Para os demais clubes ganharem praticamente a mesma coisa. E aí vem a Liga União Forte, né, que eram os clubes que não tinham fechado o acordo com a Rede Globo, acabaram de fechar o acordo no dia de hoje, e o Corinthians hoje pode bater no peito, e não só o Corinthians, em outros clubes também estão ganhando a mesma coisa ou até mais do que o Flamengo. Só que o Corinthians emite uma nota dizendo que se torna a equipe mais bem paga no quesito direito de transmissão em toda a América do Sul. Falei América Latina, mas América do Sul. Tá aí a nota do Corinthians. Corinthians anuncia acordo recorde para direitos de transmissão do Brasileirão. E aí eu queria entender. E aí, parte da responsabilidade, ou botar aqui 90% da responsabilidade da gestão anterior, que fez esse péssimo acordo, fazendo o Flamengo perder mais de 80 milhões de reais. Agora, a administração atual tem que, da mesma maneira, fechar um acordo com a detentora dos direitos da Liga União Forte também, para que eles possam transmitir. Eu espero que o que eles fecharam com a Rede Globo não seja de exclusividade, porque senão é muito mais fácil ficar do outro lado e você ganhar duas vezes. Sinceramente, é desanimador ler o Flamengo, que nadava de braçada em relação aos demais clubes, em relação aos direitos de transmissão durante décadas, hoje não ser mais o protagonista. E quando
a empresa, né, as empresas de publicidade, as empresas que queiram comprar espaço publicitário na TV, elas compram por causa do Flamengo. A verdade é essa. É o Flamengo que tem 50 milhões de torcedores. Eles colocam lá a cota de jogos do Flamengo que tem que ser transmitidos. Então, é lamentável esse novo acordo, esse acordo que conseguiu a Liga Forte, né? A liga lá de onde está o Corinthians, e nós esperamos que o Flamengo também debata com a Rede Globo e que faça um acordo também com a empresa que detém os direitos da Liga Forte para poder ganhar dos dois lados da mesma maneira. Senão se torna algo extremamente injusto. Nós vamos falar sobre uma notícia que abalou, não vou dizer abalou, mas deixou todos hoje, né, chateados, que a galera estava acreditando em alguns que vinham dizendo por aí que o Flamengo contrataria o Jorginho para essa janela, embora eu escute quem tem conhecimento, primeiro as nossas fontes, e depois no grupo ontem de WhatsApp que eu estava escutando, e a gente falou isso no nosso pós-jogo, a gente já vinha dizendo ao longo da semana, esquecendo de combinar com o Arsenal. O Arsenal está disputando 3 competições, tem um elenco curto, jogadores machucados. Eles vão liberar por quê? Por que eles vão abrir mão do jogador só porque o jogador vai chegar ao término do seu contrato? E aí está a verdade. O GE trouxe: Arsenal veta a liberação imediata e Flamengo e Jorginho negociam um pré-contrato para o Mundial de Clubes. Bom, é fato de que o jogador ele já pode assinar um pré-contrato, e isso faz com que ele possa sair no meio do ano e vir jogar no Flamengo, tranquilamente. Mas não vai ser da maneira como todos nós, né, pensamos num primeiro momento que ele poderia chegar agora, ainda nessa janela de transferência. Jorginho não virá agora. O Flamengo tenta assinar um pré-contrato para ele chegar no meio do ano. Em contrapartida, o Flamengo vai liberando jogadores. Foi assim com a saída do Fabrício Bruno, foi assim com a saída da liberação de jogadores que o Flamengo anunciou que não fazem mais parte do elenco, né? Como Carlinhos, Pablo, Caio Garcia, enfim, jogadores, claro, que o Flamengo não contava, tudo bem. Agora, o Fabrício Bruno era titular. Você pega, por exemplo, também, titular em boa parte, né, da campanha do Flamengo da Copa do Brasil do ano passado e do Campeonato Brasileiro. Você pega o Alcaraz, quando a gente iniciou o ano, a grande questão e a grande esperança do torcedor rubro-negro era ver a maneira como Carlos Alcaraz poderia chegar em 2025. Porque nós temos problemas ali naquele setor. Você tem o Alan, que joga como primeiro volante, que ontem até jogou muito bem, mas a gente sabe que, né, é um jogador limitado. Você tem o Dela Cruz, que tem problemas físicos claríssimos e não jogou absolutamente nada ainda desde que chegou ao Flamengo. Mais à frente, você tem o De Arrascaeta, que é um gênio, o maior estrangeiro da história do Flamengo, mas não aguenta uma temporada inteira. Ele sempre tem problemas físicos. E os outros jogadores ali do setor, como Luiz Araújo, como Matheus Gonçalves, o próprio Lohan, caso seja aproveitado, mas deve ser vendido ainda hoje, e nós vamos explicar para vocês, Cebolinha e tal, são jogadores de canto, jogadores de lado do campo. O Flamengo não tem tantas opções assim para jogar no meio-campo. E aí a gente é surpreendido com essa nota
de que o Clube de Regatas do Flamengo informa que chegou a um acordo para a transferência por empréstimo do atleta Carlos Alcaraz para o Everton, da Inglaterra. O contrato prevê uma cláusula de compra obrigatória condicionada a um cumprimento de metas estabelecidas entre as partes. A decisão de negociar Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Trata-se de um grande jogador, mas dentro de um modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar o seu melhor futebol. A negociação garante uma boa oportunidade para o atleta seguir a sua carreira e com mais protagonismo, né? Enfim, e o Flamengo alcançando aí a sua estratégia financeira. A impressão que passa é que o Flamengo está muito mais preocupado com vender do que contratar, né? Porque aí o Jorginho vem no meio do ano para substituir o Alcaraz. O Flamengo perde o Pedro e o Gabigol, vem o Juninho, que tecnicamente, gente, eu não quero falar do Juninho agora, mas não dá para comparar tecnicamente. A gente já percebeu. Pode até ser que seja um bom jogador, que dê certo no Flamengo, mas tecnicamente, estou falando na parte técnica, não dá para comparar. Então, assim, a saída do Alcaraz me entristece, porque tudo bem, se foi liberado, o Felipe Luiz entende que não é um jogador que se encaixa no modelo de jogo dele, mas não foi o que ele falou ontem. Ele falou que ele tenta desacelerar o Alcaraz, que é um belíssimo de um jogador, que hoje, disse ele ontem, o Alcaraz fez a melhor partida com a camisa do Flamengo. E ontem, no segundo tempo, realmente, ele fez um ótimo segundo tempo. Cresceu demais de produção quando entra o Arrascaeta mais próximo dele e ele vem um pouco mais para trás, jogando de frente. E aí, rapaz, o que mais me surpreende é alguns exaltam, ao que parece nesse momento, a gente está vendo muito jornalista, né, jornalista grande, que está nesse meio para exaltar as coisas que a diretoria está fazendo. E a gente não está entendendo o porquê. Por quê? O cara solta uma informação e depois vem exaltando o que a diretoria fez. Vamos lá. O Alcaraz está saindo do Flamengo. Qual é o valor que o Flamengo está recebendo pelo empréstimo? Não sei. Não foram transparentes dizendo qual o valor. Qual é o valor fixado com compra obrigatória? Estão dizendo que é um valor próximo de 20 milhões de euros, que é um valor próximo do que o Flamengo pagou. Mas estão dizendo, não disseram. Certo? Outro detalhe, o Flamengo tem que pagar esses 20 milhões de euros ainda. Então o Flamengo, nesse ano de 2025, tem 3 parcelas para pagar do Alcaraz sem ter o jogador. O Flamengo vai pagar e quem vai estar usando vai ser o Everton, da Inglaterra, que não pagou um centavo ao Flamengo. Ah, mas são metas plenamente factíveis. Quem garante? Ele, quando era do Southampton, ele não jogava, ele era reserva. No Everton, que é um time um pouquinho melhor do que o Southampton, se ele não jogar, uns dizem que são 6 jogos, outros dizem que são 8. Se ele não jogar esse número de jogos e voltar para cá, sem o Flamengo receber um tostão, o Flamengo tendo que pagar esse ano ainda pelo jogador. Então, assim, eu vejo com tristeza essa negociação de um jogador que eu depositava uma certa confiança para esse ano de 2025. Mas eu queria saber a sua opinião. Coloca aí a sua opinião, se você concorda ou discorda. Coloca, a diretoria acertou ou errou nessa negociação do Alcaraz. E aí eu complemento mostrando para vocês uma situação que até nem sei se eu deveria, mas de qualquer maneira é informação. Então informação a gente tem que passar. O Rodrigo Paiva, assessor de imprensa do Flamengo, colocou lá no nosso grupo de WhatsApp da assessoria. Aqui está escrito Rodrigo Paiva CBF, porque eu já conheço o Rodrigo Paiva há mais de 20 anos e o meu telefone, né, o telefone dele está salvo no meu contato como o CBF, porque ele era da CBF, só para quem não entender. Mas ele é do Flamengo e esse grupo aqui é um grupo nosso do Flamengo, grupo de WhatsApp da assessoria, o grupo oficial da assessoria de imprensa do Flamengo. Ele diz, boa tarde, porque todo mundo ficou perplexo com essa negociação.
Para ajudar em possíveis dúvidas, disse ele, que tenham em relação à negociação do Alcaraz. O contrato de empréstimo tem duração até o término da temporada europeia, com a cláusula de compra obrigatória, sendo acionada logo na sequência. A proposta do Everton chegou ao Flamengo na madrugada dessa sexta-feira, após a partida contra o Sampaio Corrêa. As negociações se desenrolaram ao longo da manhã e a transferência foi concretizada logo após o acerto entre as partes envolvidas. Gente, logo após a temporada europeia termina daqui a 2 meses, 3 meses, mais ou menos. Entende? Então, assim, é algo que nos preocupa, porque 8 jogos, ele vai ter que jogar muitos jogos para poder, né? Lá na Inglaterra saiu 8 jogos. Saiu que são 8 jogos. Aqui no Brasil dizem que são 6. Bom, eles não foram claros, né? O Boto, ele tem essa filosofia de não falar, né? De não querer se comunicar com o torcedor do Flamengo. Tudo ele diz, não vou dizer, e aí fica complicado a gente poder informar. E aí, por isso que entra uma série de especulações. Fato é de que o Alcaraz sai de graça, por empréstimo, e a gente tem que rezar para ele fazer esse número de jogos lá, para o Flamengo poder receber esse dinheiro, e o Flamengo não conta mais com o atleta para esta temporada. Outro jogador que deve estar deixando o Flamengo é o jovem Lohan. Numa venda ridícula, uma venda com um jogador que tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros. Quer dizer, a expectativa do Flamengo, de todos no Flamengo, era de vender o Lohan por pelo menos 35 milhões de euros para que ele fosse a maior venda da história do clube. O Flamengo está vendendo o jogador por 8. A questão é a forma de pagamento com o CSKA. Parece que o Flamengo está desesperado, buscando vender jogadores à torta e à direito. E aí, Lohan deve ser vendido nas próximas horas e é mais um a deixar o Flamengo, deixando o elenco, sem dúvida nenhuma, mais enfraquecido. O Flamengo tem as chegadas de Danilo para a zaga, para o lugar do Fabrício Bruno, e do Poçante Juninho para substituir o Pedro, que está machucado, e o Gabigol. Quer dizer, o Flamengo está com o elenco enfraquecido em relação ao ano passado. Claro que temos aí o Felipe Luiz, que é um grande treinador, mas, gente, você vê, ontem ele botou um time praticamente reserva e o Flamengo quase não ganha de Sampaio Corrêa. Então o Flamengo não tem um elenco tão estrelado assim como parece ter. Enfim, preocupado, mas que domingo o Flamengo seja campeão em cima do Botafogo e vamos torcer para que tudo dê certo. Quero saber a sua opinião. A negociação do Alcaraz, para você, foi boa ou não? Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.